Romanos capítulo 12, somente o versículo 1, que diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, a versão que eu tenho aqui. Amados irmãos, o apóstolo Paulo fala aqui do culto racional. Mas antes de nós falarmos propriamente dito que é culto racional, precisamos entender o contexto em que ela foi escrito, em que se estava inserido, porque os teólogos, todos unanimemente, consideram a carta aos Romanos a obra literária mais importante. Eles as consideram como a mais importante. Alguns dizem que é uma das mais importantes, comparadas ao Evangelho. Mas o apóstolo Paulo conseguiu, em uma carta apenas, escrevendo à igreja que estava em Roma, conseguiu compilar toda uma teologia desde Adão. Falou da criação, falou de Adão, falou do pecado original, falou da humanidade em sua tendência maligna de errar, de pecar, de cair. Veio falar que toda a humanidade pecou, mas veio falar também na justificação, que somente em Cristo, dessa justificação, que só o Cordeiro Santo que foi imolado no Calvário pode fazer pelo ser humano. E ele trouxe toda essa teologia em 11 capítulos. Paulo escreve do capítulo 1 ao capítulo 11, toda uma teologia, assim como todas as religiões têm a sua teologia, tem o seu conhecimento do seu Deus. Então Paulo traz uma teologia muito bem concretizada, consolidada, muito bem explanada. Por isso que os teólogos dizem, são consensuais, que esta é uma das obras, ou a obra mais importante, a obra literária de todos os tempos. Eu, como não sou um teólogo, eu apenas aprendo com eles e transmito para vocês. Eu concordo com eles, né? Ou seja, minha opinião não vale muita coisa, mas eu concordo com eles. E Paulo vem, depois de trazer 11 capítulos de teologia, ele vem agora falar da prática dessa teologia. Porque toda teologia tem uma aplicabilidade. Ninguém fala de uma teologia, ninguém ensina alguma coisa, ninguém explica alguma coisa sem depois mostrar uma prática. Que prática vai ser essa? E aí, antes de falar de toda a prática dessa teologia, desta teoria, vamos dizer assim, ele vai agora falar de culto. Ele começa no capítulo 12, que começa a explanação da prática da teologia explanada até o capítulo 11, ele vai agora falar de um culto, mas agora ele vai usar um termo que ainda não tinha usado. A palavra culto aparece somente 5 vezes no Novo Testamento. Uma em João, no capítulo 16, quando ele vai dizer assim que quando vos matarem, eles vão estar pensando até estar prestando um culto a Deus. Ele aparece neste momento. Aparece em Romanos, no capítulo 9, quando ele vai dizer que o culto, que do grego latreia, culto era dos israelitas, o culto cerimonial, o latreia cerimonial, o culto ritualístico, o culto litúrgico, era dos israelitas. Aparece aqui em Romanos 12, novamente, mas ele acompanha de uma palavra do grego lógicos, latreia lógicos. E depois vai aparecer aos hebreus, quando ele vai falar do culto e da adoração, também hebraica, quando havia adoração no templo do Senhor. Então, no Novo Testamento, só aparecem essas 5 ocorrências da palavra culto. E só aqui, nessa carta do pai para os seus filhos, do apóstolo para os membros da igreja em Roma, Paulo vai dizer, então, a modalidade correta de culto. Que Deus quer de vocês? E aí a gente precisa também entender o contexto, o momento em que se encontrava essa igreja lá em Roma. Roma ela tinha várias colônias. Roma dominava vários lugares, inclusive a Palestina, dominava vários países da Europa. Roma tinha muitas colônias. E Roma tinha um contexto religioso politeísta, ela adorava vários deuses e aceitava a adoração de diversos deuses. É mais ou menos
é quase igual ao Brasil, né? Deixa acontecer as religiões normalmente, então cada um adora o Deus que quer. Em suma, Roma mesmo em si, ela adorava, a partir do governo, vamos dizer assim, ela sugeria que se adorasse a Júpiter e alguns outros deuses gregos, né? E Roma sofria muitas interferências religiosas. Dessas interferências, duas interferências mais poderosas, vamos dizer assim, era a oriental, que trazia ensinos hinduístas, né? Como o budismo, que é uma ramificação do hinduísmo, e trazia também uma grande interferência religiosa da Grécia. Os gregos eram extremamente politeístas e adoravam muitos deuses, né? Um determinado historiador chamado Pausânio, ele chega a dizer que lá, só em Atenas, na capital, havia cerca de 30 mil estatuetas de deuses para se adorar. Petrônio, um outro historiador, ironizou e disse que andando por Atenas era mais fácil encontrar um deus, bispo, do que um ser humano. Muitos deuses. E essa adoração dos deuses gregos, ela era muito diversa. Por exemplo, adorava-se um deus invisível. Adoramos Júpiter, ele está em algum lugar. Adoramos Zeus. Mas também adoramos outros deuses encarnados. Adoramos aqui um Deus que se faz também de maneira falha, um Deus que erra, deuses que pecam. Então eles consideravam alguns seres humanos como deuses. Então, imperadores eram deuses, né? Até como num paralelo dos faraós egípcios, né? Que eram considerados divindades mesmo, né? Eles olhavam para aquele faraó como uma verdadeira divindade. Então lá em Roma tinha toda essa interferência cultural e religiosa, portanto dá para entender como que era a adoração no meio desse povo, era muito diversa, e ainda tinha alguns grupos de judeus em várias províncias de Roma que tinham suas sinagogas e podiam adorar a Deus. A religião cristã era totalmente proibida, porque assim, Roma, ainda que ela aceitasse várias religiões, e você precisa entender isso para a gente chegar lá no culto lógicos, ainda que Roma aceitasse diversas religiões, tinha que ter a autorização do imperador. Então, ele é que tinha que autorizar. E o cristianismo não estava autorizado. Foi tido como algo perturbador, como algo enganador. Paulo e Silas, quando chegaram em Filipe, lá em Atos capítulo 16, quando eles chegaram em Filipe, eles ficaram alguns dias lá e pregaram e ganharam pessoas para Jesus e tal. E aí começou a ter um problema na cidade. Bateram muito nos dois, né? A bênção deles foi essa, né? Eles pegaram uma peia sarada, foram presos, né? Amarrados com pés e mãos em troncos e depois foram libertos num poder, através do poder de Deus na vida deles, ganhou o carcereiro. Mas o fato é que você tem que entender que os cristãos não tinham liberdade de culto, não tinham liberdade para pronunciar Jesus e não tinham liberdade para fazer conversões, que para eles eram chamados de proselitismo, né? Eles fazem prosélitos, eles convencem as pessoas com um 71 deles e traz as pessoas para o lado deles, mas não era a operação do Espírito Santo que ia no coração dos homens, das mulheres, dos jovens e ia convencendo aquela gama de pessoas. E agora a igreja em Roma estava com dúvidas. E agora, o que fazemos para adorar? Qual vai ser a nossa adoração? Se a gente não pode se reunir em lugar nenhum, a gente não pode adorar a Deus cantando igual a igreja do Areal faz, né? Com instrumentos e danças e júbilos, não podemos convencer as pessoas através da palavra. E agora, Paulo, como vamos cultuar? A nossa mentalidade de culto ou é vinculada ao judaísmo com o sacerdote que intermedia entre o povo e Deus, ou entre Deus e povo, é alguém que está ali mediando por mim. Como que eu vou cultuar? Eu vou imolar também um carneiro? Ou eu vou cultuar através desse pensamento grego, onde a irmã é uma deusa e eu vou adorar ela? Como que eu faço? Ou eu ponho uma estatueta lá em casa, igual tinha no Aerópago, lá na Grécia, quando Paulo foi lá e tinha ao Deus desconhecido. E ele, muito espertamente, muito inteligente, se utilizou de muita expertise para dizer: esse aqui é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus desconhecido. Se utilizou
da religiosidade deles para pregar o Deus vivo, né? Então assim, agora, como fazer? Pôr uma estátua na minha casa, colocar o Deus vivo e ficar cultuando naquela estátua? Como fazer? Será que eu devo fazer um altar no meu quarto, como tem alguns irmãos cristãos que fazem? Mas, e agora? Como devemos adorar? E aí Paulo vai e escreve, então, um tratado completo sobre culto. E ele vai aqui, na verdade, já ratificar, ou seja, dizer de novo aquilo que Jesus já tinha falado. Ele vai asseverar aquilo que Jesus falou lá com aquela mulher no poço de Jacó, em João 4, quando ele diz: olha, chegou a hora, mulher, que os verdadeiros prestadores de culto, os verdadeiros adoradores, não adorarão o Pai com esse altar, não adorarão o Pai cortando, imolando cordeiros, não adorarão o Pai apenas numa noite, numa igreja, não adorarão o Pai nas pessoas, assim como se elas fossem deuses, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Paulo vem trazer a tratativa final, totalitária e profunda. Quem será profundo hoje não é o pastor Douglas, é o Paulo. O Paulo, ele vai ser profundo conosco. Porque a resposta da pergunta, o que é culto lógico, está aqui. A gente encontra na própria Escritura. Porque a palavra latreia, que eu falei para vocês, que aparece 5 vezes no Novo Testamento, é a mesma palavra, culto. Reunião para adorar a Deus, para prestar culto. E agora Paulo vai trazer agora uma informação diferente. Ele vai dizer que é uma latreia lógicos. E a palavra lógico dá toda uma outra conotação para culto agora. Então, culto para Paulo não é vir aqui. Isso não é culto para Paulo. Paulo vai explicar o que é culto aqui na própria Escritura. Depois de trazer toda uma teologia, agora ele vai trazer a prática do que é culto. E é aquilo que o nosso bispo falou aqui. Levar isso para a vida. É viver isso, sobretudo, na vida do outro. Então, pastor, para de enrolar, explica logo o que é culto racional, ou culto lógicos. A palavra lógicos é uma atitude pessoal e diária de devoção, adoração e serviço a Deus. E ela o texto não termina aqui. Ele vai continuar a dizer: e não vos amoldeis a esse sistema do mundo. Ele vai falar sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vai falar agora, eu quero ler com vocês, eu queria que você abrisse sua Bíblia e fosse me acompanhando no que é a atitude de culto. Porque agora ele está dizendo assim, ó, eu vou dar uma modalidade de culto para vocês que ninguém nunca falou dela, que ninguém nunca escreveu nada sobre ela. Mas eu vou transliterar o que Jesus falou para a mulher samaritana no poço de Jacó. Quem é o adorador verdadeiro? Que adora em espírito e em verdade. Quem fizer isso aqui está adorando no culto lógicos, ou no culto racional, como você prefere dizer. Ou racional ou lógico. Eu prefiro dizer lógico, porque vem do grego lógicos. Então ele vai dizer assim, lá no versículo 3, olha uma atitude de culto, a gente vai ver várias, eu vou pular algumas aqui, para a gente ir andando rápido. Versículo 3, porque pela graça que me foi concedida, exorto cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Não ser gabola é uma atitude de culto. Paulo está dizendo isso, porque ele começou falando aqui no versículo 1 de culto racional. E agora ele vai dizer o que é culto racional. Então dizer assim, olha, você tem uma autoimagem equilibrada, você se desenhar sempre de uma maneira muito tranquila, é uma atitude de culto. No versículo 7 e 8 ele diz assim, se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Tudo isso é atitude de culto, irmãos. Cada pontuaçãozinha dessa é culto racional. Está andando pela rua, você é generoso, você vai contribuir, você contribui com a obra de Deus, você contribui com a vida de um irmão, você contribui com quem te pede esmola. Isso é culto. Isso é para Deus o incenso, que é um tempo que era o tempo todo queimado lá
lá no lugar santo. É a atitude de culto. Lá no versículo 9, o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Olha, irmão, que lindo, isso é culto para Deus. Quando eu prefiro dar honra às pessoas, quando eu não faço questão da minha vez, nem da minha glória, nem do meu lugar, nem eu quero o outro, é culto. Deus recebe como culto, é o culto racional. Vamos ver mais? Vamos ver lá no 13. Vamos ver do 13 até o 21. Olha, cada um é uma atitude de culto. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Os santos, irmãos, só aqui abrindo um parêntese para explicar, eu sei que todos sabem, mas só para repetir novamente, os santos, dá uma olhada para quem está do seu lado. Fala, oi santo. Oi santa. Está aí os santos, tá bom? Precisa explicar mais nada, né? Os santos são aqueles, ora, santificados no sangue do Cordeiro, amém? Abençoai os que vos perseguem, olha, abençoai, não amaldiçoeis, isso é culto racional. Alegrai-vos com os que se alegram, mas chorais com os que choram. Vivei em concórdia, não é discórdia, tá, irmão? É concórdia entre vós. Não sejam arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Olha, isso é culto. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Olha, irmãos, o eco do evangelho que Cristo pregou lá no Sermão do Monte, ou da planície, né? Há controvérsias, né? Mas enfim, olha o eco do que Jesus falou, daquilo que ele ensinou, daquilo que lá atrás ele foi dizendo, como quem diz assim, olha, o verdadeiro adorador é quem faz isso, é quem paga o mal com o bem. O verdadeiro adorador, o verdadeiro prestador de culto é quem obedece tudo que eu mando. Porque lá no Antigo Testamento, se a gente for ver a raiz da adoração, a gente pensa que a raiz da adoração era um cordeiro imolado. Mas não é a raiz, não é a essência da adoração. Aquilo ali é só a expressão final de um culto que Deus aceitaria ou não, dependendo de como andou o sacerdote, o sumo sacerdote. Por que eu digo que a essência não era aquilo ali? Porque a essência, Deus falou através de Samuel, 1 Samuel 15, 22. Deus falando através do profeta, diz, porventura se agrada tanto o Senhor em holocaustos, como que ao invés de se obedecer à sua santa palavra, será que Deus se agrada mais da gordura dos carneiros, do que o pessoal atentar para o que está escrito? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Irmãos, isso é confuso às vezes para mim, num sentido alegórico, né? É uma retórica, é confuso. Quem foi que ordenou o sacrifício? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. Quem falou que era para pisar lá nos átrios dele e levar a carne do cordeiro? Moisés ou Deus? Deus. Aí Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Pode passar a vida sem matar um cordeiro, mas se me obedecer, está de boa. A essência da adoração é obediência. Olha, o sacerdote, o sumo sacerdote, o cara que no sorteio era escolhido para entrar naquele ano para oferecer o sacrifício. A gente pensar isso assim na vida do outro, dizem que pimenta no zóio dos outros é refresco, né?
Aí a gente fala assim, que lindo, o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, com aquela cordinha amarrada na cintura, o sininho dos pés, e aquele negócio de fumaça na mão, e andando para lá e para cá, blim, 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 até o negócio encher de fumaça e a Shekinah descer, que lindo. Aí se coloca no lugar dele. Mas você é o sumo sacerdote, tiraram o seu nome no sorteio. Douglas, domingo que vem é o Douglas que entra. E se entrar em pecado, se não andar na linha, o que vai acontecer com o Douglas? Quando entrar lá, cadê o sino? Já o era, como dizem aqui, né? Já o era. Acabou. Só puxa pela corda o presunto. Morreu. Morreu. Sem chance pro cara. Aí imagina, você acorda segunda de manhã, eita, sou eu no Santo dos Santos domingo que vem. Estou tranquilo, já acordei atrasado, o relógio não despertou, já 1 hora a mais do meu horário do trabalho. Deixa eu tomar banho, aí vai abrir o chuveiro, toma um choque, aí fala, glória a Deus, né? Aleluia, Senhor, choque é bom para acordar a gente de manhã. Porque nessa hora tudo fica lindo, né? Aí você vai sair no carro, os 4 pneus estão baixos. Ninguém sabe quem murchou. Você fala, meu Deus, e agora? Tem que pegar um táxi, não tem táxi. Estão em greve. Aí você vai de ônibus, o ônibus lotado, pega um Zona Leste, centro, né? Aí você vai atrasado. Aí você chega e dando glória, hein? Aleluia, domingo que vem eu vou entrar e eu tenho que estar tranquilo, senão eu morro. Glória a Deus por tudo, né? Porque aí muda toda a ótica, né? Nessa hora muda toda a perspectiva. Né? Porque enquanto é o outro, já tinha xingado um palavrão no primeiro choque. Eu já vinha murmurando, xingando todo mundo, que esses grevistas é tudo safado. Mas agora vai morrer, né? Então a pessoa já vem pianinho. Aí ela chega na empresa 3 horas depois, atrasado, né? Demitido, passa nos recursos humanos, sem direito a nada. Aleluia, eu amo esse meu patrão, ex-patrão agora, né? Como ele é lindo, gente. Amém. Deus tem um propósito com a minha vida, né? Aí fala, não, por fim, vai só lá no banco, né? Sacar o dinheiro. Aí ela vai no banco, sacar o dinheiro dela, da rescisão. Aí ela pega uma fila de 400 pessoas só. E aí, véspera de feriado prolongado, ela tem que tirar o dinheiro. Ela está lá na fila, ela é a 400, ela. Aí quando falta uma pessoa para ela, cai o sistema. Porque o pessoal tem uma mania de dizer que caiu o sistema, né? Caiu o sistema, só segunda-feira. Ela, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória. Aí a pessoa glorifica. Aí ela glorifica. Aí ela vai para casa, e até chegar domingo, a hora dela entrar lá no Santo dos Santos. O coração tem que estar limpinho, purificado, né? Eu acho que tinha que ser assim o cristianismo, sabe, bispo? Tinha que ser assim. Eu acho que o cristianismo, Deus tinha que ter copiado isso lá da lei de Moisés, dito, agora todo mundo é sacerdote, né? Nós não somos todos sacerdotes? Sacerdócio real, não é mais só o cara, é tudinho. E aí se não andar assim, ó, já era, perdeu, e ninguém se atenta para isso, né? Passa o dia xingando, paga mal com mal, não dá esmola para ninguém, briga, arruma treta, avoluma treta já arrumada, né? E esquece que nós temos um Santo dos Santos para entrar. Lá aos Hebreus, o escritor aos Hebreus diz, entramos confiadamente no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho. Tem um Santo dos Santos para entrar todo dia. E se entrar assim, zumbi, The Walking Dead. Era para nós estar chorando. Você ri, mas é sério. Então a adoração em essência, é tudo obediência. Não é cordeiro imolado, não é ficar cantando, Jesus é lindo e tal. Não é gritar, eu te amo, Jesus. O adorador verdadeiro até pode se utilizar disso. Mas essa não é a expressão da adoração. O próprio Jesus falou, lá no Evangelho de João. Ou é no 14 ou é no 15, me esqueci agora. Mas ele disse que aquele que me ama é quem guarda os meus mandamentos para os cumprir. Então, a modalidade de amor a Cristo, ele estabeleceu como nós amá-lo.
É através da palavra. Não tem outro jeito. Você pode ficar rouco de tanto gritar, eu te amo. Ele está lá dizendo, mas não é assim não. Não. Vai estragar a corda vocal. Teu plano de saúde não tem fonoaudiólogo. Não, para de gritar. Vai obedecer minha palavra, vai. Oh, de novo. Não estou dizendo que a gente não pode. Pode. Mas aqui ele recebe de fato é a obediência à sua palavra. Por isso que Paulo pega tudo que Jesus ensinou, dá um eco aqui aos romanos. Dá um eco. Pega uma vuvuzela para dar um berro, para ecoar, reverberar lá na Itália, onde a nossa igreja não era aceita, onde a nossa igreja não podia cultuar a Deus. Então ele vai dizer assim, olha, eu vou até evitar um problema para vocês. Sabe como é que vocês vão cultuar? Nas pessoas. Eles já tinham essa mentalidade de cultuar a Deus nas pessoas, mas como se elas fossem deuses. Só que Paulo quebra isso lá atrás e diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há deuses, mas eles são meus representantes na terra, imagem e semelhança. Então você vai me servir nas pessoas. Então como que nós servimos a Deus? Qual é o nosso culto? Porque culto tem a ver com serviço, prestação de culto tem a ver com serviço. Então nossa prestação de culto, irmão, é no outro. É no trânsito. Na verdade é no próximo. E eu não preciso lembrar para você de que quando o mestre da lei perguntou para Jesus, mas quem é o próximo? Querendo dar uma rasteira em Jesus, e Jesus deu 2 rasteiras nele. Que o próximo é todo aquele que está próximo. Próximo é próximo. Quem estiver perto é próximo, para a gente servir. Capítulo 13, que lindo. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Aí Paulo vai falar aqui dos magistrados, dos prefeitos, do deputado federal, desses ladrão tudo, mas eles se sujeitem a eles, gente. Olha, eles são, essa posição de autoridade fui eu que dei. Se eles fizerem algo errado nessa posição, é um problema, é igual pai. Quem estabeleceu a posição de pai numa família e de mãe? Foi a avó? Foi Deus. Aí o que você vai fazer nessa posição é um problema seu com Deus. Se não educar bem o filho, não mostrar o caminho para ele, ou rejeitar, não der amor, não der educação, não der disciplina, não der a vara, aí você vai se ver com Deus, é uma posição que Deus estabelece. Então ele vai falar isso, olha, fiquem quietinhos aí, vocês são colônia, vocês são colonizados, obedeçam as autoridades, obedeçam César, obedeçam os soldados de Roma, pode até ser que eles não valham nada, estão roubando, mas a posição colocada é de Deus. Se ele acertar, está no crédito com Deus. Se ele errar, está no débito com Deus. Lembra que eu venho falando aqui há alguns dias? Há alguns cultos eu tenho dito assim, senhor bispo. No relacionamento interpessoal, sempre vai haver uma relação aqui em cima com Deus de débito e crédito. Sempre numa relação interpessoal, alguém vai sair em débito com Deus e alguém vai sair em crédito com Deus. Eu escolhi sempre sair em crédito. É a posição mais difícil. Isso eu sempre falo em aconselhamentos, mais em aconselhamentos do que em pregações. Mas eu quero deixar isso para a sua vida aí. Quero colocar uma pulga atrás da sua orelha. Não, um cachorro todo atrás da sua orelha. Então, numa relação interpessoal, sempre haverá uma relação débito e crédito. Escolha ser a relação do crédito. É a que vai sempre perder aqui, mas é a que vai mais ganhar. É aquela que quando alguém vai dizer assim, vou te levar para o tribunal, para arrancar a tua capa. Jesus diz assim, dá a capa e dá também a túnica, faz questão não, vai, dá. Jesus quem nos ensinou, são as ordens dele. Então nós precisamos nos submeter a essas ordens. Aí a gente sai no crédito, no débito, no prejuízo material, moral, financeiro, sei lá. Mas sai no crédito com Deus. Quantas vezes bateram o nosso carro? Quantas, irmãos? Quantas vezes bateram o carro da gente? A gente estando certo, a gente estando... Aí a pessoa, uma hora fala, eu não vou pagar não, se quiser me leva lá no juiz e tal. E assim a pessoa ainda provoca a gente para deixar a gente com raiva. Que é para dizer assim, agora eu levo ele no juiz. Agora vai. Não, vou não. Porque vai que um desses um dia senta aí, eu estou pregando aqui, falando de mansidão, domínio próprio, dizendo que não é para levar ninguém ao tribunal, porque se a pessoa estiver requerendo uma coisa que é minha, meu direito, tá?
líquido certo que é meu é para eu dar aquilo e ainda dar outra coisa, né? Aí estou pregando isso aqui, a pessoa vai olhar e falar, esse cara fez eu pagar uma coisa em juízo para ele. Então, eu não quero, eu quero estar sempre em crédito. É a parte da relação que vai sempre sofrer mais, que vai sempre perder mais. Mas Jesus garantiu que quem perde aqui, ganha lá. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Que coisa maravilhosa. Eu estou lendo aqui alguns exemplos para você sair daqui convicto do que é culto racional. Para você não achar que culto é só domingo. Eu vou para o culto. Um dia uma irmã falou assim para mim, pastor, você vai no culto tal, lá de tal? Eu falei, não, eu não vou em culto. Como não? Eu queria ensinar isso para ela. Eu falei, eu não vou em culto. Não? Para, o senhor estava domingo lá? Eu falei, eu não vou em culto, eu sou um culto. Jesus mudou a perspectiva de tudo. Ele melhorou tudo. Eu sou o sacerdote, eu sou o sacrifício vivo, eu sou o culto, eu sou o altar, eu sou tudo. E eu junto com você sou a igreja. Eu não sou a igreja, mas junto com você eu sou a igreja. Jesus falou isso, né? Paulo falou isso, né? Vós sois o templo. Encontrei um irmão essa semana, ele falou assim para mim, isso. Não, falei, e aí, cara, você está congregando aonde? Não, acabei com esse negócio de igreja, não vou congregar mais não. Falei, você está louco, meu? Desviou, ele falou, não, desviei não, continuo no Senhor, mais firme que nunca. Eu falei, mas e aí, então, como que é essa relação? Ele falou assim, não, depois que eu descobri que eu sou a igreja, meu irmão, onde eu tiver, eu sou a igreja, acabou esse negócio de ter que ir em instituição e tal, que você... Falei, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe ler, né? Não, eu sei, tenho faculdade. Falei, então você não sabe interpretar, você tem problema de interpretação. O texto diz assim, vocês são, ele começa falando no plural, né? Vocês são. Entendeu até aí? Por exemplo, eu sou uma pessoa, vocês são pessoas. Olha, plural. Começou no plural, terminou no plural, né? Eu sou homem. Vocês do sexo masculino também são homens. Entendeu, né? Plural. Show, né? Paulo diz, vocês são o templo. O templo. Ou seja, a igreja é um organismo que quando se reúne é igreja. Sozinho eu não sou igreja. Sozinho eu sou um membro do corpo. Sozinho eu sou uma parte do corpo aleatória. Jesus falou assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu ali estarei. Igreja, nós somos quando estamos reunidos. Aí eu falei, então, você não é igreja, amigo. Você é membro dela. Bora, volta para a congregação. Para com esse negócio de falar, lá só tem hipócrita. Todo lugar tem hipócrita. Todo lugar tem mentiroso. Todo lugar tem joio. Aí você vai sair da igreja porque tem hipócrita. Sai do mundo. Vai para Marte. Lá não tem hipócrita. Vai para o sol. Lá não tem hipócrita. Sai do seu trabalho, porque nela também tem hipócrita. Tem gente mentirosa. Fala, bom dia, tudo bem. Aí vai lá no RH e faca nas tuas costas. Sai da empresa. Né? Sai da família que tem hipócrita. Né? Que tem gente mentirosa. Na igreja também tem. Aí a gente vai sair da pregação, irmãos. Perdão não, que eu sei que Deus está falando, mas eu não ia tocar nesse assunto, não. Terminando, versículo 13 do capítulo 13, olha. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, nem bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer desejos da carne. Irmão, santidade é culto para Deus. Andar em santidade é culto para Deus. Pode até faltar o culto do domingo, mas é culto para Deus andar em santidade na segunda-feira. Que legal. Aceitai o fraco na fé, ele vai falar das divergências teológicas, é lindo Paulo falando aqui, é diferente dos Gálatas. Aos Gálatas ele chega a chibata, porque os caras deturparam a coisa só para induzir a igreja a pecar
voltando àquelas práticas. Aqui era diferente, tinha gente que realmente não queria estar em Cristo, mas não tinha compreendido ainda algumas coisas e não queria abandonar algumas práticas judaicas. E aí Paulo falou, não se mete em contenda, se alguém quer comer a carne, deixa o cara comer a carne, até ele chegar à compreensão dele. Se alguém não quer comer, deixa ele chegar na compreensão dele. Se alguém quer guardar o sábado, deixa ele guardar o sábado, mas o que guarda não julgue o que não guarda, e o que não guarda não julgue o que guarda, porque todos são do Senhor. Você vai julgar o servo do Senhor? Sem julgamentos. Isso é culto, gente, que lindo! Culto é isso. Isso anula nós nos reunirmos de jeito nenhum. A igreja vivia de reuniões. Isso aqui é uma reunião, eu também cultuo aqui. Mas o culto agradável a Deus não é um culto cerimonial e litúrgico. É esse aqui, como o bispo falou, na vida. Leve isso aqui para a vida. Aí, isso é a expressão do versículo 2. Para encerrar, o versículo 2 diz assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra transformados do versículo 2 só ocorre 3 vezes no Novo Testamento, no grego, que eu esqueci qual é a palavrinha. Mas ela só ocorre 3 vezes, porque não é uma transformação normal. Por exemplo, o Douglas tinha cabelo, e aí passou a máquina e ficou careca. Foi transformado, uma transformação natural. Não é essa palavra no grego. É uma palavrinha que eu esqueci o termo, que só ocorre no Monte da Transfiguração, quando Jesus teve seu corpo transformado para a era da sua glória. É uma transformação em glória, é uma coisa de glória. Ocorre aqui dizendo, olha, vocês têm que ser ETs, em outras palavras. Nas palavras do pastor Douglas, Paulo está dizendo, vocês têm que ser ET. A transformação de vocês é para vocês serem verdadeiros extraterrestres. Transformados em glória. Não é uma transformaçãozinha. Ai, eu usava sainha bem curtinha, né, mostrando aqui, agora eu uso um saia no joelho. Não é disso que Paulo está falando. Está falando de uma transformação de glória. Eu mentia para burro, agora eu só falo a verdade. Eu atravessava o Rio Madeira com um sorrisal na mão, chegava com ele lá intacto, que eu não dava dinheiro para nada nem para ninguém. Agora eu dou dinheiro, dou esmola, pago lanche para o pessoal dos flanelinha, eu dizimo, eu oferto, eu ajudo meus irmãos. Quando eu tenho 2 TV, eu dou uma para outro que não tem. Eu tenho 2 motos, eu fico com uma e dou outra para o irmão. É assim, transformação a nível de glória. A pessoa de fato olhar e falar, meu Deus, o que é que está acontecendo? E ocorre quando Paulo fala numa carta aos Coríntios, que nós quando olhamos, é como se nós olhássemos no espelho e refletíssemos, eu não me lembro muito bem o texto, de glória em glória, ou a glória, esqueci, irmãos, me deu um branco aqui. Mas só ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Então, quando nós passamos a viver o culto lógicos, o culto racional, que é do capítulo 12 até o 16, a gente vive o versículo 2. A gente foi transformado. A gente sofreu uma transformação tão poderosa que é a nível de glória. É como Moisés descendo lá do monte, o rosto brilhando, e todo mundo, eita, ninguém consegue nem olhar para ele. É mais ou menos assim. Não é transformar assim, o Douglas põe agora uma roupa social, aí tem dia que eu estou bem arrumadinho, tem dia que eu venho mais mal arrumado, assim, né? Perdão. Aí põe uma Bíblia aqui e fala agora glória a Deus. Como é que é? Glória a Deus. Próxima palavra, aleluia. Aleluia, né? Não é isso não. Paulo está falando de uma transformação a nível de glória. De você dormir uma pessoa e acordar outra no outro dia. Ou seja, experimentou o novo nascimento. Você agora é uma nova criatura. Resetou o HD, como diria o Edilson, né? Cadê o Edilson? O Edilson diria, resetou o HD. Né? Formatou tudo, resetou, a nível de versão de fábrica, está zerado. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Aí, quando a gente vive isso toda hora, não é todo dia, toda hora, e a gente vem se reunir como igreja, aí tudo muda de sentido,
tudo tem uma outra visão, tudo tem um novo sentimento, tudo é mais agradável, tudo é mais glorioso. Ninguém precisa ficar dizendo, irmão, Jesus está aqui, irmão, você não está sentindo? Oh, sente aí. Não, você fica na presença dele o tempo todo. Você entra e sai sentindo ele. Falei, eita, ai que perfume gostoso. Alguém fala, que eu comprei um perfume lá importado em Guajará-Mirim. Não, eu estou falando do perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Estou sentindo aqui ele o tempo inteiro. Entende? É isso que Deus quer de nós. Ele não quer de você um frequentador de culto. Ele quer de você o culto, o sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. E eu não posso me furtar de trazer uma palavra dessa, ainda que alguém possa falar, ai meu Deus, estou apanhando tanto. É que a Bíblia, ela de vez em quando pega pesado com a gente. Cada página que a gente vira é um tapa na cara. Quando você vai comparar a sua alma criada para pecar, você vira uma página para ler. É porrada. Então, como eu sou pregador do Evangelho, não tem como pregar diferente. Fala, olha, irmão, Jesus ama tanto você, olha. Jesus, vou fechar aqui para ficar falando que Jesus te ama o tempo inteiro, porque não dá. Não tem como, qualquer leitura que eu fizer aqui aperta alguém. Não tem como. Antes de eu vir aqui, se alguém entende assim, né? Como bater, né? Antes de eu vir aqui bater, eu já apanhei em casa. Eu já apanhei lá do meu pai. Então qualquer leitura é porrada, não tem. No Antigo Testamento tem umas passagens legais para falar de fé, né? De vitórias, mas aqui no Novo não tem como. Você pode ficar de pé em nome de Jesus para nós orarmos, irmãos. O Ministério de Louvor me ajuda. Então a música. Então para mim não existe música de adoração, por exemplo, né? Eu falo sempre para o Ministério de Louvor nas nossas reuniões. Para mim não existe música de adoração. Se eu sou a adoração, eu me utilizo da canção para adorar a Deus. Mas não existe essa música de adoração. Em qual conceito, né? Então, nesse conceito, o verdadeiro adorador pode se utilizar de qualquer canção que engrandeça o nome do Senhor para adorar. Qualquer uma. Pode ser de júbilo, música bem agitada, como pode ser uma música bem serena, uma música bem pacata. E eu adoro a Deus assim. Porque de fato nossa adoração, ela está mais vinculada com o porta fora do que com o porta dentro. Porque Deus não aceita coisa xing-ling. Deus não aceita a minha adoração sem nota fiscal. Deus não aceita. Eu não posso mentir, irmãos. Eu não posso enganar e dizer, não, irmãos, olha, não importa, você pode viver de qualquer jeito. Deus aceita tudo de você. Não, não é assim. Não posso enganar. Deus quer, olha o que Deus quer de nós. Jesus encerra o capítulo 5 de Mateus dizendo, sede, portanto, vós perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Só isso que Ele exige da gente. Valeu, hein? Show! Perfeição. Eu ainda não encontrei ninguém, mas já encontrei gente à beira. Que eu olho e falo, gente, eu quero ser igual. Eu estou na luta. Lá em casa nós estamos na briga para ser perfeito. A gente quer, não para ser melhor que ninguém, mas para atender uma ordem de Jesus. Isso é culto, irmão. Querer ser perfeito é culto. Isso agrada o Pai. Agora, pastor, eu ouvi essa palavra toda e eu não sou nada disso. Entrei e vi que então eu não agrado a Deus de jeito nenhum. E agora eu vou para o inferno, é? Não. Se arrepende agora. Fala assim, Jesus, eu não sabia que era dessa forma. Eu não tinha esse entendimento. Me perdoa, eu quero te agradar. Pronto, acabou. Você já sai justificado, santificado, pronto para adorar a Deus lá fora. Pronto para poder usar uma canção e adorar a Deus com intensidade. Não tem mistério, as coisas de Deus são muito simples. Pecou, arrepende, não faz mais. Pronto. Aí a gente vai cantar um cântico, a gente vai usar a canção para adorar a Deus. E aí eu vou orar no final. E aí a gente parte para o encerramento do culto. Amém?
Amém?